Bom, me mandaram uma questão que perguntava a área de um triângulo em que os pontos eram 00, 54 e 38, tá? Por que que tem que calcular através de determinante, ou seja, através do conteúdo de matriz? Porque quando você coloca esses pontos no gráfico, você desenha um triângulo em que não tem como dizer exatamente quem é a base e quem é a altura desse triângulo, tá? Porque a base e a altura elas precisam ser perpendiculares, ou seja, se AB fosse a base, BC teria que ser a altura se eu tivesse um ângulo de 90 graus, ou seja, se elas fossem perpendiculares. Só que nesse tipo de triângulo eu não tenho como ter essa certeza. Então a geometria analítica ela vem trazer o cálculo de área de figuras planas através do determinante, tá? É muito parecido com o modo de calcular normal, como assim, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser o determinante dos pontos que formam o triângulo dividido por 2, tá? Por que está usando matriz em vez de usar essa fórmula aqui normal? Porque eu não tenho como identificar nesse gráfico quem é a base e quem é a altura. Eu poderia calcular a distância de A até B e a distância de B até C, mas isso não me garantiria que essas distâncias são perpendiculares, ou seja, que isso é a base, que isso é a altura, tá? Então, independente do tipo de triângulo e se essas distâncias são perpendiculares ou não, através da geometria analítica a gente consegue ter certeza de que, através do determinante, a gente consegue calcular a área de figuras planas, tá? Então é por isso que a gente faz, porque independente do tipo de figura que esteja num gráfico, dá pra gente calcular através de geometria plana. Através de geometria analítica, perdão. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante dos pontos aqui, ó. 005438. A gente completa a última coluna com o número uns. E aí a gente vai fazer o processo de determinante. 0 vezes 4 vezes 1, 0. 0 vezes 1 vezes 3, 0. E 5 vezes 8 vezes 1, 40. Positivo. Aí quando a gente for fazer agora da direita para a esquerda vai ser negativo. Então, 1 vezes 4 vezes 3, menos 12. 1 vezes 8 vezes 0, 0. E 0 vezes 5 vezes 1, 0. Então a gente vai ficar com 40 menos 12, que é 28. Só que a gente tem que dividir por 2. Dividindo por 2, 14. Então a área desse triângulo é 14. Lembrando que a diferença da geometria plana para a geometria analítica é que na geometria plana a gente não tem os pontos que formam um triângulo, e na geometria analítica a gente vai ter. É mais uma característica de que a gente tem que usar determinante para poder responder essa questão.